Olá, criptomaníacos! Será que a Ethereum vai viver dias de Argentina a partir de hoje? Para quem não sabe, a atualização Xangai está entrando no ar hoje, 7h30 da noite no horário brasileiro, e vai liberar o staking. Todos aqueles milhares de Ethereums que estão travados na plataforma da Ethereum desde dezembro de 2020 finalmente serão liberados, gerando uma inflação momentânea da Ethereum, ou seja, muitas Ethereums podem ser vendidas, entrarem no mercado e fazer o preço da Ethereum desabar. Será que você aí que tem Ethereum deveria se desfazer imediatamente das suas moedas? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E como sempre, deixa aquele like caprichado nesse vídeo, até porque eu acertei a previsão do vídeo anterior. Quem não viu, vai lá e veja que eu disse que o Bitcoin iria romper os $30 mil nessa semana. E rompeu. Eu também vou fazer previsões nesse vídeo que são muito importantes para você que tem criptomoedas. Mas se você não entende nada de gráfico, não tem paciência ou tempo de acompanhar essa volatilidade do mercado cripto, eu tenho um produto que te ajuda, que é a minha carteira pessoal, a carteira HODL, automatizada na sua conta da corretora. Lá na Binance, por exemplo, você vai fazer um link, com a minha carteira pessoal e quando eu vender, você é vendido. Quando eu comprar, você é comprado. Assim você não precisa se preocupar com nada que eu vou falar aqui. Na hora que eu realizar alguma coisa lá, como por exemplo, vendendo Ethereum, isso acontece na sua conta, tá? O link para HODL tá aqui embaixo, tem um QR Code para você aqui, também tem link na descrição. Mas bora lá agora analisar, entender a fundo o que está acontecendo. Que atualização é essa da Ethereum, né? Vou começar por essa matéria da Block Trends. Ethereum pode viver dias de Argentina com 15% de inflação. Eles estão se referindo aqui à quantidade de Ethereums que estão em staking, ou seja, pessoas que pegaram lá em 2020 as suas Ethereums e travaram dentro da rede da Ethereum para serem recompensadas. Então elas ganham aí ao redor de 9% ao ano, né? Ao invés de você ficar zerado com a Ethereum na tua carteira, você trava lá na plataforma da Ethereum e ganha esse 9% ao ano. E foi uma quantidade grande de Ethereums, né? O mínimo era para 32 Ethereums por pessoa. Então você tinha que colocar uma grande quantia de dinheiro. E a Ethereum prometia que isso seria liberado rapidamente. Mas notem, não foi. Ela foi postergando a atualização, atrasando a atualização até chegar no dia de hoje, às 7h30 da noite, quando finalmente esse staking, essa quantidade de Ethereum no staking será liberada. As pessoas poderão, por exemplo, vender Ethereum. E se todo mundo começar a querer vender Ethereum, o que acontece com a inflação da Ethereum, né? Tem mais Ethereum sendo jogado no mercado, assim como acontece com qualquer outra moeda, o valor dessa moeda desaba. Então, esse é o grande risco do mercado. Vamos analisar se isso realmente faz sentido ou não. Como essa matéria do portal do Bitcoin explica, a atualização do Ethereum vai destravar 170 bilhões de reais, o que dá cerca de 34 bilhões de dólares nessa quarta-feira e pode afetar o preço do Ethereum. Eles falam aqui que isso vai acontecer por volta das 7h30 da noite aqui do Brasil, tá? Então tá quase acontecendo, pessoal. Por isso que é uma coisa tão urgente, tão importante que você se ligue no vídeo para entender os impactos. Bom, na matéria aqui eles falam que essa atualização, que a gente está chamando de Xangai, ela é a transição de um sistema de Proof of Work, igual ao do Bitcoin, para um sistema de consenso Proof of Stake, ou seja, aquele que não teria mineração, não seria poluente, né? A gente sabe que é mentira, mas é isso que é vendido no mercado, né? Então, essa é uma fase final dessa transição de Proof of Work para Proof of Stake e hoje acontece essa liberação das Ethereums que estão travadas dentro da rede. E o que será que o pessoal vai falar, né? Nós estamos falando aqui de 34 bilhões de dólares. Se tudo isso fosse vendido de uma vez só, o impacto seria absurdo, né? O preço do Ethereum iria pro ralo, ia morrer. Só que, obviamente, isso não vai acontecer de uma vez só e nem todo mundo tem interesse em vender Ethereum também. Então, como a matéria fala, os investidores poderão enviar imediatamente solicitações de retirada, mas isso não significa que os traders receberão os fundos no primeiro dia. Eu analisei aqui os dados e vi algumas estimativas no mercado e o que se espera é que nos primeiros 5 dias, a partir de hoje, possam ser vendidos ao redor de $1 bilhão de Ethereum, tá? É um valor considerável num período muito curto, né? No espaço de somente 5 dias. E essa é uma preocupação que eu tenho. Afinal, como vocês sabem, na minha carteira eu tenho Ethereum. Então, será que eu deveria vender as Ethereums imediatamente? Eu não tenho como responder isso enquanto a gente vai analisar
todos os fatores que podem levar a uma subida ou uma queda no preço do Ethereum. Então vamos continuar aqui. Com muitos especulando se esse evento causará uma liquidação massiva no preço, é importante perceber que a fila de retirada permite apenas um conjunto limitado de solicitações por dia, exatamente 115.200 solicitações. Os investidores individuais, aqueles que conseguiram desembolsar pelo menos 32 Ethereums, podem esperar pelo menos 2 a 3 dias para processar a solicitação de retirada. Então, a pessoa que solicita hoje pode levar até 3 dias para receber, tá? Investidores individuais como eu e vocês. Já aqueles que fazem parte de pools, né, ou seja, grupos que estão investindo juntos em staking, ou provedores de serviço como exchanges de criptomoedas, como a Coinbase e a Kraken, podem ter que esperar várias semanas e até meses para sacar seus fundos, o que tende a diminuir o impacto imediato nos preços. Essa parte aqui já deixa claro pra gente que o impacto hoje não deve ser tão grande. Por quê? Porque tá tudo bem travado, né, pessoal? E o principal impacto viria de quem? Das grandes baleias, né? Dos pools ou das exchanges. E vocês vão ver que tem motivo para as exchanges se desfazerem das Ethereums, mas isso não vai acontecer imediatamente. Isso deve levar algumas semanas. Então a gente teria um tempo aí para fazer uma movimentação, se proteger em relação a Ethereum. Isso já é um fator positivo. Mas, de qualquer forma, é importante a gente analisar como é que está a movimentação dos traders. Afinal, são eles que compram e vendem Ethereum diariamente no mercado. Será que estão otimistas ou pessimistas em relação a essa liberação, né? Destravar a Ethereum do staking? Essa matéria fala que os traders de Ethereum mostram incerteza antes do hard fork Chapela ou Xangai, como a gente está falando, né? E olha só, pessoal, o que a matéria fala. Por fim, o mercado de opções também refletiu a incerteza em torno da atualização. A volatilidade implícita para os contratos de opções de Ethereum, que expiram em abril, tem sido maior do que todas as outras datas para o Bitcoin. Isso sugere que o número crescente de traders está buscando proteger suas posições. O gráfico mostra aqui, por exemplo, a volatilidade implícita da Ethereum batendo 60%, né? E a do Bitcoin não chega nessa linha aqui em cima, fica mais ao redor de 50%, 55%, né? O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que os traders estão com medo da volatilidade da Ethereum no futuro e, por isso, eles estão se protegendo com contratos futuros. Eles acham que a Ethereum pode ter uma volatilidade muito grande, isso está associado a risco e eles não querem correr esse risco, então eles compram contratos para se proteger. E como vocês sabem, nós estamos num momento de mercado onde risco é complicado. As pessoas já estão com medo do cenário macroeconômico, de questões de inflação, de questões de taxa de juros, de questões de ativos de risco. Então, quando o ativo está apresentando mais risco, a tendência é que você tenha que reduzir sua exposição nesse ativo. E se a Ethereum está com um risco elevado, qual é a tendência nesse momento? A gente precisa se proteger. A gente não pode ficar tão alocado em Ethereum se os investidores de mercado futuro, né, de contratos futuros, começam a colocar o pezinho atrás. E como a gente está falando sobre traders, né, e compra e venda de criptomoedas, vou lembrar vocês que a gente está agora naquela campanha, naquela promoção da BingX, tá, de bônus de até $600 para quem tiver maior volume de trading, né? A cada faixa de volume de trading, você recebe um bônus para ser usado com alavancagem lá na BingX, a alavancagem de 5 vezes. Você que já está na BingX também concorre, tá? Basta você estar logado na sua conta da BingX e clicar no botão aqui no fim dessa página da promoção. Ao invés de estar aqui para registrar o e-mail, vai estar o botão, você clica e você está participando dessa promoção de bônus. Então, nesse momento de compra e venda de Ethereum, por exemplo, você pode acabar passando desse volume de $2.000 de trading lá na plataforma e receber bonificação para utilizar dentro da plataforma da BingX. Dinheiro de graça para quem fizer compra e venda aí num volume superior a $2.000, 2.000 USDT. Então aproveitem que a promoção só vai até o dia 18 de abril. Mas voltando aqui para a questão do risco da Ethereum nesse momento, essa outra matéria da Bloomberg fala que estima-se que 1,2 milhão de Ethereums, valendo cerca de 2,2 bilhões, serão sacados nos 5 dias após a atualização Xangai. Note que eles têm aqui uma estimativa ainda maior do que a que eu tinha dado para vocês, né? Estou falando aqui de mais de $2 bilhões em 5 dias. Pessoal, eu acho que isso aqui, que é uma pesquisa da Coinmetrics, pode ser realmente
simplesmente complicado para Ethereum no curto prazo. Nós já temos uma pressão vendedora, né, média dos últimos dias, e você soma isso, 2 bilhões de dólares de pressão vendedora. Então a tendência natural seria queda de preço da Ethereum nos próximos 5 dias, mesmo agora no curto prazo, antes mesmo das grandes corretoras começarem a vender. Então notem como aparentemente o cenário aqui não é positivo para Ethereum nem no curto prazo, nem no médio prazo de algumas semanas, quando corretoras, né, começarão a se desfazer da Ethereum, e eu vou explicar por que elas têm uma tendência de fazer isso. Como essa mesma matéria da Bloomberg informa para vocês, uma perspectiva regulatória nebulosa traz mais incertezas. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, alertou nos últimos meses que serviços de staking de tokens oferecidos por plataformas de trading constituem uma venda ilegal de valores mobiliários. E adivinha o que a Ethereum está fazendo? Staking de criptomoedas. Isso é considerado ilegal pela SEC e a Ethereum teria que se adequar, negociar com a SEC para tornar isso legal. Ou a SEC pode simplesmente paralisar, ameaçar a Ethereum. Vocês sabem que quando gera esse pânico, esse medo do mercado de que o Estado vai atacar uma criptomoeda que, querendo ou não, possui rostos conhecidos como Vitalik Buterin, isso pode gerar uma queda generalizada. E lembrando que as exchanges já foram ameaçadas pela SEC de estarem oferecendo esse tipo de serviço. Então, será que essas exchanges não vão ter uma tendência de se desfazer ou mesmo proibir a Ethereum de ser negociada dentro de suas plataformas para evitar o risco da SEC multá-las? Porque, afinal, staking é proibido. E ainda existe um outro risco associado a isso. Nem todo o staking que está acontecendo na Ethereum é feito por pessoas como eu e vocês. Tem gente que não tem 32 Ethereums, tem gente que não quer ter todo o trabalho para fazer isso e simplesmente escolhe uma plataforma terceirizada para fazer staking via essa plataforma. Por exemplo, essa Lido aqui representa cerca de 1/3 de todos os tokens Ethereums em staking e vai liberar os saques somente a partir de maio. Mas o que acontece se alguma dessas provedoras de staking estiverem com problemas financeiros como um banco, né? Porque a gente viu recentemente os bancos aí não conseguindo dar conta da quantidade de saques. E se a mesma coisa estiver acontecendo em alguma dessas plataformas aqui? Qual o tamanho do impacto disso no mercado cripto? Vamos supor aqui que uma dessas plataformas não libere o saque. Você solicita para a plataforma e ela não libera. O que vai acontecer em relação a Ethereum? As pessoas vão ficar super com medo da Ethereum e tendem também a aumentar a venda. Esse é um outro risco. Eu não acho que vai acontecer, mas é um risco que pode acontecer, como a matéria da Bloomberg explica. Como disse o analista, ninguém sabe que o banco está insolvente até que as pessoas comecem a sacar dinheiro. Novamente, estamos falando aqui sobre risco de custódia, né? Você pode ter um risco ao colocar o seu dinheiro num banco, como aconteceu nos Estados Unidos agora, e as pessoas estão desesperadas porque os bancos começaram a quebrar e elas não conseguem sacar o dinheiro direito. Mas você também tem esse risco dentro de plataformas no mercado cripto. Então, se você, ao invés de fazer um staking diretamente ou guardar suas próprias criptomoedas, você confia em terceiros, você depende desses terceiros estarem agindo corretamente, o que nem sempre acontece. E, na verdade, essa questão de custódia gera agora uma competição. Antes, somente bancos poderiam fazer custódia para você, tanto do seu dinheiro quanto de criptomoedas. Essa matéria aqui do portal do Bitcoin fala, por exemplo, que nos últimos anos, grandes bancos, incluindo o JP Morgan, demonstraram cada vez mais interesse na custódia de criptomoedas. Eles acharam que continuariam sendo os reis da custódia. Só que agora a custódia vai ficar mais competitiva. Afinal, de repente, qualquer pessoa pode custodiar Ethereum como um banco. Você vai lá e trava a Ethereum na rede e com isso consegue um retorno, como eu falei, de 9% ao ano, por exemplo. Isso é ótimo para o preço da Ethereum no longo prazo. Afinal, a Ethereum ganha mais uma utilidade. Ela agora é uma competidora dos bancos. Então notem que, apesar disso ser perigoso no curto prazo, a gente não sabe se todo mundo vai conseguir resgatar o que deixou nas plataformas de terceiros ou se vai ter alguma venda massiva de algum desses participantes. No longo prazo, isso é positivo para o preço da Ethereum, tá? Então, são coisas diferentes. A Ethereum não deixou de ser importante no cenário cripto ou de não ter valorização num prazo maior. Mas no curto prazo eu enxergo um risco maior da gente ver algum problema aqui que abale o preço da Ethereum. No longo prazo, ela se torna agora até uma competidora dos bancos que fariam custódia das criptomoedas.
E falando em custódia, a melhor forma de você fazer custódia das suas criptomoedas é guardar por conta própria, tá? Então é por isso que eu tenho a minha Ledger aqui e recomendo a vocês terem também a sua Ledger. A Ledger é uma carteira física de criptomoedas. É isso aqui, ó. Parece um pendrive, tá vendo? É um pendrive que você coloca isso, pluga no seu computador na hora de fazer uma transferência, né? E só fica plugado na hora da transferência. Então não está online, não tem risco de hacker, não tem risco de nada. É uma carteira extremamente segura e eu recomendo que você guarde suas criptomoedas com você e não com terceiros. Qual é o problema, pessoal? Ledger Nano S já está ultrapassada. Em breve vocês vão ver que eu vou falar aqui sobre lançamentos da Ledger, novos serviços, novos produtos, e a Ledger Nano S, essa que eu tenho aqui, não vai funcionar mais para essas novas funcionalidades. Então, o ideal é o quê? A gente fazer um upgrade, né? A gente mudar dessa carteira para uma carteira melhor. Por sorte, eu sou patrocinado pela Ledger, eu vou ganhar uma carteira nova. Mas você que não tem essa vantagem, eu vou te ajudar com uma outra vantagem aqui. Até o dia 18 também desse mês, ou seja, há poucos dias, daqui a 6 dias, né? Vocês vão ter um desconto de até $30 na compra da Ledger, tá? Tá aqui o site de desconto para vocês. Então, comprando a Nano X, que é a mais avançada que tem no momento, você ganha $30 de desconto em Bitcoin, olha que legal. Comprando a Nano S Plus, você ganha $20 em Bitcoin, de graça, tá? Então, um desconto aí de $20 pra gente é bem legal, né? Eu fiz os cálculos aqui e pro brasileiro, a que mais vale a pena é a Nano S Plus, nesse desconto aqui. Você pagaria, se for tributado na alfândega, que agora virou moda, né? Você pagaria R$873. Se der a sorte de passar, você paga R$460. Num valor ou no outro, vale muito a pena para quem tem criptomoedas, tá? Então fica aí a dica, a promoção para vocês até o dia 18. O link está na descrição, tem um QR Code aqui também para você utilizar e comprar a sua carteira, guardar suas criptomoedas com segurança. Mas vamos voltar aqui para a parte mais perigosa, que são as exchanges, os pools de Ethereum que podem ter que se desfazer dessas Ethereums devido à regulamentação, a SEC, como eu falei, né? Do nada, a gente pode ter uma grande quantia de Ethereum sendo jogados no mercado. De quanto que a gente está falando? Bom, como vocês podem ver aqui, temos 28% das Ethereums em staking dentro de exchange e 40% em pools. Então, vocês estão vendo o gráfico aqui, 28% aqui em vermelho é o que tem em exchange, e esse 40% em azul aqui é o que está dentro de pools. Então, o principal perigo aqui está nessa parte em vermelho, 28% de tudo que está em staking. E por que é arriscado? Bom, a Glassnode, né, uma casa de análises, espera que uma grande quantia de Ether seja sacada da exchange de criptomoedas Kraken depois que a legalidade de seus serviços de staking foi contestada pela CVM dos Estados Unidos, pela SEC. A Glassnode também antecipou que a plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius pode sacar uma grande quantia de Ether para vendê-las em resposta ao seu processo de falência. A empresa faliu, precisa pagar agora, né, as dívidas que tem e pode se desfazer dos Ethereums que estão travados atualmente lá na rede da Ethereum. Então, olha a quantidade de Ethereums para serem vendidas aí nas próximas semanas. No entanto, é improvável que a Kraken e a Celsius façam essas retiradas assim que a atualização for ativada. Ou seja, não deve acontecer hoje, como a gente falou, né? Deve levar algumas semanas. Mas olha a pressão vendedora, pessoal. É muita coisa sendo vendida. Aproximadamente 11,2% do Ether bloqueado é operado pelo serviço de staking da Kraken. Somente a Kraken, só a Kraken, tem mais de 11% de todo o staking e pode ser colocado à venda devido ao risco lá da SEC processar a Kraken, multar a Kraken. Então vamos chegar no finalmente, né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como eu falei, eu tenho a carteira HODL lá que você vai estar automatizado, não precisa nem saber de gráfico de nada, vai acontecer exatamente o que aconteceu na minha carteira, o link está na descrição. Mas se você quiser ver o gráfico, né, do que eu estou vendo de movimentação para Ethereum, é o seguinte, pessoal, esse é o gráfico Ethereum dólar diário, tá? Gráfico de um dia no Ethereum dólar. E vocês vão notar que nesse momento a Ethereum está aqui em cima, ó, em $1.908, né? Está aqui, né, um movimento lateralizando por enquanto. Estamos nos aproximando do momento, né, de 7,5, por enquanto nada demais. E o que eu vou fazer? Eu não vou me desfazer nesse momento, porque não dá para saber o que vai acontecer. O mercado é imprevisível. Eu acho que a tendência maior é de queda, mas pode subir. Então o que eu vou fazer? Ao invés de vender a parte de Ethereum que eu tenho na minha carteira, e você que está na carteira HODL sabe quanto é, o que eu vou fazer é botar um stop posicionado
na região, tá? Quem está na roda é um pouco diferente ali, né? Você sabe, mas aqui no graficamente, na região aqui dos $1.800, $1.790, como vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque é uma região interessante, estão vendo aqui que ela foi uma resistência aqui atrás, né? Há algumas semanas atrás. Então o preço poderia voltar para esse ponto e utilizar ele como suporte agora. Vocês vão ver que é um ponto, olha só, onde teve uma queda violenta em junho de 2022, tá? Foi a partir desse ponto que a gente viu essa queda violenta acontecer na Ethereum, tá? E essa linha branca também serviu como resistência em vários momentos. Ó, julho de 22, depois em setembro de 22 e mais para frente, como falei para vocês aqui. Então, é um ponto interessante para a gente ficar aqui como stop. Se o preço cair abaixo dos 1.790 graficamente, eu entendo que a tendência é recuar para essas médias que a gente tem aqui. Estão vendo uma linha vermelha, verde e amarela? Essas são as médias de 50, 100 e 200 dias. E se a gente voltar para outros momentos da história onde a Ethereum rompeu para cima das três linhas, das três médias mais relevantes, né? E voltou e teve uma queda, olha só o que aconteceu, tá? Foi lá em 2020. Vou mostrar aqui um momento muito parecido, ó. A gente estava em fundo do poço aqui em 2020, né? Lá na pandemia. Nesse momento aqui, o que acontece com a Ethereum? Ela começa a valorizar, rompe acima das três médias, como vocês estão vendo aqui, mas em determinado momento a gente vê uma queda, uma correção na Ethereum e ela afunda até onde? Até encostar na média de 200, que é a linha amarela, tá? Então ela volta na média de 200 para voltar a subir. E eu acho que isso pode também acontecer dessa vez, tá? Se a gente tiver realmente um rompimento desse suporte dos 1.790, eu não duvido que a Ethereum faça esse movimento que vocês viram aqui, ó. Tá vendo esse movimento aqui? De voltar para a linha amarela, para a média de 200? Então poderia acontecer em caso de rompimento aqui. A média de 200 agora está em 1.480, 1.500 dólares, tá? 1.460, né? Ou 1.480? 1.460, isso, 1.460 dólares. Então, ao redor de 1.500 dólares. Então, poderíamos ter uma queda mais profunda caso rompa esse suporte dos 1.790 dólares. Por enquanto, não estou fazendo nada, mas estou aguardando o movimento Ethereum para sair lá com retorno alto, né? Eu ganhei muito na minha carteira com a Ethereum, eu não quero devolver isso para o mercado, por isso que eu vou colocar meu stop posicionado mais próximo nesse momento. Já trazendo para o gráfico Ethereum BTC, vocês vão ver o seguinte aqui. Vocês percebem que tem um caixote amarelo em cima, que é a resistência. A Ethereum não consegue romper essa resistência aqui entre 0.076 BTC e 0.085 BTC, tá? Sempre que ela atinge esse patamar e não consegue romper, para onde ela vai? Para esse suporte aqui embaixo, esse outro caixote amarelo, tá vendo? Encostou aqui, não rompeu, caiu de volta para cá. Esse caixote de baixo, que é o suporte, ele vai ali de 0.057 até 0.05 BTC, tá? Então a Ethereum, ela quando não consegue romper essa resistência aqui contra o Bitcoin, ou seja, se valorizar acima do Bitcoin, ela tende a cair até essa região do 0.05 BTC. Depois, a mesma coisa, bateu aqui, não conseguiu, quase voltou para essa região, tá vendo? Veio aqui. Ó, subiu, não conseguiu romper, caiu, voltou para essa região de novo, ó, voltou para esse suporte aqui que vocês estão vendo. E agora a mesma coisa, bateu aqui em cima, não conseguiu romper, está voltando para onde, pessoal? Para onde que está voltando esse gráfico? Para esse suporte aqui embaixo, ou seja, a Ethereum perder valor contra o Bitcoin. E mais do que isso, olha só nesse gráfico como a Ethereum contra o Bitcoin respeitava essa linha branca, ou seja, a média de 100 semanas. Esse gráfico é semanal, tá? Então, a média de 100 semanas desse gráfico contra o Bitcoin. Encontrava essa linha branca como suporte e voltava a subir. Encontrava essa linha branca como suporte e voltava a subir. E olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Rompeu a linha branca para baixo. Nada positivo, né? Rompeu tanto a vermelha, que é a de 50, quanto a branca, que é a de 100 semanas. Então, agora uma tendência, na minha visão, dela buscar esse caixote aqui embaixo, ou seja, continuar perdendo valor contra o Bitcoin no curto a médio prazo. Portanto, a tendência seria as pessoas tirarem, né? Tirarem o staking da Ethereum e migrarem para Bitcoin ou para o USDT, para Tether, né? E fazendo com que o preço do Ethereum afunde ainda mais. Na minha visão, é o que faz mais sentido nesse momento e é por isso que eu estou me protegendo com um stop mais próximo. E eu espero que isso ajude vocês aí de verdade, né? Então notem que tudo leva a crer que nesse momento não faz muito sentido a gente estar extremamente exposto
a Ethereum. Inclusive, é um risco de curto prazo, a médio prazo, como eu falei para vocês, e vale a pena colocar o seu stop o mais próximo possível ali para evitar um risco de você devolver o que ganhou com o Ethereum nos últimos meses. Ufa! Que vídeo, hein? Se não deixou o like, é maluco da cabeça, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e a gente volta muito em breve com novos vídeos aqui na Criptomaníacos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.